E neste momento, o teu servo, Senhor, auxiliar Gabriel, que administra a tua palavra, te pedimos, Senhor, usar poderosamente, que o Senhor, que ele possa transmitir através de tua palavra aos nossos corações. Seja com o teu filho, com a tua igreja, é o que nós te pedimos já e te agradecemos em nome de Jesus. Todos dizem, quem peça sempre comigo. Meus queridos irmãos, Pai Senhor, nós estamos nessa noite. Amém. Peço, irmão, que puder abrir a sua Bíblia. No primeiro livro, em Gênesis, capítulo 26, quando o irmão procura, já quero agradecer ao meu Deus por essa rica oportunidade, pois toda a honra, toda a glória seja dada a Ele. Também não poderia deixar de agradecer rapidamente ao nosso irmão Fernando por essa oportunidade, ao irmão Cício, também ao nosso pastor Givaldo, né? Sem a permissão dele não estaríamos aqui. Quando se encontraram, Gênesis capítulo 26, eu vou estar lendo a partir do versículo 12 até o 14, que diz assim: Então Isaac semeou naquela terra e recebeu no mesmo ano 100 vezes, e o Senhor o abençoou. E o homem se engrandeceu e foi adiante e cresceu até ser muito grande, porque ele tinha posses de rebanhos e posses de gado, e uma grande quantidade de servos, e os filisteus o invejavam. Os irmãos podem sentar, dando glória a Deus, ao nosso Senhor. Meus irmãos, estou feliz nessa noite, além de estar aqui, onde Deus tem concedido também a minha mãe que está comigo esses dias, ela está aqui cultuando e louvando o nome do Senhor também, né? Meus irmãos, quem veio ao trimestre passado, esse texto é bem conhecido, porque para a classe de adultos, senhoras e senhores, foi tratado sobre os nossos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. É interessante, quando eu comecei a estudar a esse tema, não foi concedida a oportunidade, eu comecei a estudar e percebi algo, que sobre Abraão, nós vamos ver que houve uma grande quantidade de relatos de história na escritura sobre Abraão. Quando nós vamos para Jacó também, glória a Deus, vai ter agora bastantes escrituras no livro de Gênesis. Só que Isaac, se nós pararmos para analisar, o capítulo 26 de Gênesis vai ser o personagem aqui principal. Nós vamos ver que neste cenário Isaac é o personagem principal. Mas eu comecei a notar e deixei uma frase que gostaria de compartilhar com os irmãos, que é: Deus não mede a importância de um homem pela quantidade de páginas que ele ocupa na história, mas pela profundidade da lição de sua vida. Muitas vezes nós nos entristecemos, pois não somos notados, não somos reparados, ou não tem visto. Mas aqui, se nós pegarmos Abraão teve bastante relato. Se nós pegarmos Jacó também, mas Isaac, no capítulo 26, se você meditar nele, você vai ver quão grande Isaac foi em deixar exemplos no nosso dia a dia. Porque quando nós olharmos aqui para o capítulo 12, nós vamos falar: nossa, que bonança, que momento feliz de Isaac. Mas eu gostaria de dizer que nessa noite nem foi assim que começou o capítulo 26. Se você for ver no primeiro versículo, Moisés vai escrever dizendo: e havia fome na terra. Glória a Deus. E por que Moisés vai agora trabalhar este tema? Porque para a gente compreender a fidelidade de Deus com Isaac, nós temos que voltar ao versículo 1 do capítulo 26. E o interessante é que, para essa noite, eu gostaria de titularizar um tema para essa mensagem, que seria tirando lições em tempos de crise. Mas por quê? Nós lemos nesta noite, Isaac aqui, ele foi abençoado 100 vezes. Isaac aqui cresceu, se tornou muito grande, possuía posse de um grande rebanho de gado, algumas traduções vai dizer de ovelhas, gados, servos, e até vai despertar uma inveja ali sobre os filisteus. É muito fácil, mas se nós voltarmos ao versículo 1, vai dizer o seguinte: e houve fome na terra, além da primeira fome que houve nos dias de Abraão. Então, eu gostaria de dizer o seguinte: para a primeira lição deste tema é: em tempos de crise, continue obedecendo a Deus, mesmo que significa continuar trabalhando.
primeira lição aqui: continue obedecendo a Deus. Nós vamos ver que agora, muito vai dizer que Isaac, ele vai ter como exemplo Abraão, porque Moisés vai dizer que uma fome semelhante ao dia do seu pai Abraão. Abraão, nesse cenário, desceu ao Egito. Agora Isaac se vê de frente ao mesmo cenário, na mesma circunstância. Ele fala o quê? Vou para o Egito. Mas onde está dizendo isso, irmão Gabriel? Se você perceber, ele vai dizer que Isaac, ele vai ao rei, aleluia, Abimeleque, da onde? Em Gerar. Gerar era uma cidade que quem fosse para o Egito teria que descer para o Egito. Então agora Isaac, ele vai em direção ao Egito. Mas ele, ali no verso 2, vai dizer que o Senhor apareceu a ele. E vai dizer que eu sou o Senhor. O Senhor apareceu a ele e disse: não desças ao Egito, habite na terra que eu te direi. Então nós vamos ver que agora Isaac vai receber uma ordem ao Senhor. Moisés pode trazer para nós que a obediência de Isaac foi mediante o Senhor intervir a fome, mas não. E o Senhor vai aparecer a Isaac em meio à fome, em meio à circunstância, em meio à luta. Então, nós precisamos compreender aqui que a obediência de Isaac não é somente uma obediência. Quando nós falamos de fome, em nosso cenário hoje, é simplesmente representativo com não tem um alimento na minha mesa, não tenho o que comer. Isso representa fome. Fome para nós hoje é olhar para o cenário da nossa sociedade e ver uma rua onde tem casas e tem fartura em suas mesas, em seus celeiros cheios, e na mesma rua, na mesma circunstância, tem famílias necessitadas, famílias que não têm o que comer. Só que nessa fome aqui do período de Isaac, vai trabalhar a questão da terra, porque a terra ela não concedia alimento. Se ela não concedia alimento, os alimentos para os rebanhos dos pastores padeciam. Os pastores iam começar agora a ficar com dificuldade. Isso gerava agora preocupações para os líderes daqueles pastores e também escassez para a sua casa. Então o Senhor vai dizer: habite nesta terra. Agora, que terra? A terra da fome. Que terra? A terra onde não tem província nenhuma. Se nós vamos ver quantos ali não foram para Gerar, não foram para o Egito. Nesse cenário, o Egito não tem problema. Naquela circunstância, o Egito ali tinha um rio Nilo, onde plantava, podia se colher. Era o melhor cenário favorável para Isaac descer. Mas o Senhor agora aparece a ele e disse: não desças, permaneça na terra que eu vou te mostrar. No treino dele: peregrine, eu estarei contigo e te abençoarei. Então Isaac semeou naquela terra, glória a Deus. Então ele vai no versículo 2 dizer: então Isaac semeou naquela terra. Você está preparado para semear, para trabalhar nessa terra, onde você olha para um lado e vê fome, você olha para o outro lado, não tem circunstância humana para te socorrer. Mas Isaac, ele vai obedecer. A terra não produzia, os rebanhos sofriam, as famílias que enfrentavam escassez. Era um cenário completamente desfavorável. É muito fácil eu ser obediente ao Senhor em meio à abundância. Quantas vezes nós queremos algo ao Senhor quando está tudo bem? É fácil obedecer, é fácil fazer a vontade do Senhor. Mas você, irmão, irmã, vamos supor que é o pai ou a mãe passando necessidade, o Senhor dizer: não, calma aí, fique, espere, não precise trabalhar. Será que a sua obediência seria como a de Isaac? Será que você obedeceria a voz do Senhor num cenário tão difícil como esse? Isaac permaneceu. Agora observe como os versículos começam a se conectar. Ele vai dizer: então Isaac semeou. Ele vai dizer: depois que a sombra passou, ou depois que voltou a chover. Ele disse: então Isaac semeou naquela terra que tinha fome, tinha crise, naquele mesmo ano. Agora Moisés vai dizer que Isaac, ele semeou na terra. Alguém pode dizer: tá, a fome passou e ele semeou. Não, Isaac vai dizer que é naquela mesma terra que havia fome, e naquele mesmo ano da
fome, onde todos corriam para o Egito, Isaac preferiu ficar em Gerar. Glória a Deus. Ele confiou na palavra de Deus. Quantas pessoas não vivem dizendo: quando minha vida melhorar, eu volto para Deus, né? Assim, minha vida financeira melhorar, eu vou para a igreja. Agora eu vou esperar um pouquinho, né? Os problemas, deixa os problemas passar, que eu serei mais frequente nos cultos. Vou esperar, quando eu estiver empregado, eu vou para os cultos de rua, eu vou para os cultos de ensino. Glória a Deus. Mas Isaac nos ensina algo que eu achei muito interessante, que Isaac nos ensina que quem espera a crise passar para obedecer, talvez nunca obedeça. Então não espere a crise passar. Seja obediente em meio à crise, e você vai ver o que Deus vai fazer em sua vida. Se nós cruzarmos o nosso braço e esperar o momento certo, nunca vai chegar. Se você espera um momento para ser obediente, vai passar e você não vai ser obediente ao Senhor. Glória a Deus. Ela começa quando confiamos mais na palavra de Deus do que em nossas circunstâncias. Quando muitos olhavam para a fome, Isaac olhava para a promessa. Sua fé não levou à passividade. Uma frase que eu gostei muito é que a terra da crise foi a mesma terra da bênção. Você neste momento pode ter chegado em meio a uma crise, em meio a uma dificuldade. Não fique pensando que você tem que sair do cenário que vive para Deus te abençoar. Ele pode te abençoar neste momento de luta, nessas circunstâncias do seu trabalho, na sua casa, no seu lar. Muitos esperam pelo momento que Deus vai abrir uma porta, eu vou crescer na minha empresa, aí sim Ele vai operar. Não, Isaac plantou na terra de fome, no mesmo ano da fome, e Deus o abençoou. E o mesmo ano que o mesmo Deus de Isaac é o Deus de Jacó, é o Deus de Moisés, é o Deus de José, e é o mesmo Deus de nós que estamos aqui nesta noite. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Mas alguém poderia dizer o seguinte: mas como Isaac conseguiu colher em uma terra que estava vivendo com fome, uma fome grande? Como Jacó? Ele pôde permanecer naquela terra. Moisés, é claro, a fome era do tempo de quem? De Abraão. Abraão correu para sobreviver lá no Egito. Agora Isaac vai fazer a mesma circunstância do seu pai, o mesmo exemplo, como pode ser que ele viu e falou: meu pai me disse uma vez que eu desci para o Egito, foi para o Egito, eu também vou. Mas aqui o Senhor interveio. Mas aqui Deus apareceu para Isaac e falou: permaneça na terra, fique na terra. Glória a Deus. Então, como Isaac conseguiu colher em uma terra que estava vivendo uma morte tão grande? A Bíblia vai nos relatar, o Moisés vai dar continuidade deste versículo. Então, o versículo 2 começa: então Isaac semeou naquela terra e recebeu no mesmo ano 100 vezes. Em algumas traduções vai dizer 100 por 1. Então, em meio a um cenário de fome, como é que pode você plantar e ser abençoado 100 vezes? Alguns pastores, alguns estudiosos vão dizer que para aquela época uma colheita de 5, 7 vezes já era algo grandioso, já era algo assim surreal. Mas Isaac vai agora plantar e vai colher 100 por 1. Glória a Deus. Mas ele fez que Moisés vai fazer questão de dizer o seguinte: ele poderia terminar aqui e dizer assim: Isaac plantou, colheu 100 por 1 e amém. Não. Mas quem é chamado pelo Senhor, mas quem obedece a Ele, vai dizer o seguinte: Moisés vai dizer, e o Senhor o abençoar. Glória a Deus. Então, para a nossa segunda lição, eu trouxe como título: em tempos de crise, reconheça que toda a bênção vem de Deus. Primeira lição é obedecer, é continuar trabalhando para o Senhor. E na segunda, reconheça em meio à crise que toda a bênção vem do Senhor. Mas por quê? Porque Ele não quer deixar espaço para alguém atribuir aquela colheita apenas à capacidade de Isaac. Eu posso ao ler dizer: Isaac era um bom agricultor. Isaac poderia ter escolhido as melhores e o Senhor o abençoar. Glória a Deus. Então, para a nossa segunda lição, eu trouxe como título: em tempos de crise, reconheça que toda a bênção vem de Deus.
primeira lição é obedecer, é continuar trabalhando para o Senhor. E na segunda, reconheça em meio à crise que toda bênção vem do Senhor. Mas por quê? Porque Ele não quer deixar espaço para atribuir aquela colheita apenas à capacidade de Isaac. Eu posso, ao ler, dizer: Isaac era um bom agricultor. Isaac poderia ter escolhido as melhores sementes, por isso foi uma abundância. Não, Moisés quer agora tirar toda a exclusividade humana para dizer: a bênção, a colheita foi através do Senhor. Foi porque o Senhor o abençoou. Glória a Deus. O Senhor o abençoou, por isso ele colheu. Não é o seu trabalho, não é a sua capacidade, não é a sua inteligência, mas é o Senhor que te capacita, que te fortalece, que te transforma. Glória a Deus, aleluia. Mas Moisés agora ele vai eliminar, como eu disse, todas essas possibilidades. O Senhor vai agora operar. Agora o Senhor vai abençoar Isaac, glória a Deus. E ele vai relatar 100 por 1. Revela algo extraordinário. Não era o quê? Uma colheita comum. Não era uma colheita comum. Como você pode plantar e colher 100 vezes mais. E no nosso dia a dia pode dizer assim: fui eu plantei. Eu me dediquei. Lá naquele trabalho, naquela empresa, eu ralei. Ó, meu Deus. Vou olhar e vou dizer assim: nossa, que bênção, né? Seus filhos são uma bênção. Seu esposo está abençoado, foi para ir para a igreja. Ou ao contrário, nossa, seu irmão foi para a igreja, né? Não. Eu lutei. Aqui, ó, bati no joelho. Eu perdi noites buscando. Eu conversava, eu orientava. Não. Isaac não vai atribuir nada, nenhum mérito a si próprio. Moisés vai cortar, porque vai dizer: foi o Senhor que abençoou. Quando você pensar que em sua casa não há problema mais, acredite que o Senhor vai entrar em providência. No seu trabalho, quando você pensar que é o seu esforço, é o Senhor entrando lá e te abençoando. Na sua escola, na sua família, quantas lutas, quantas perseguições, quantas dificuldades. Quando você conseguir alcançar, lembre-se, como Moisés vai esclarecer, não foi a sua capacidade, mas foi o Senhor te abençoando. O trabalho coloca a semente na terra, mas a bênção de Deus coloca o fruto na semente. Você pode trabalhar, você pode buscar, você pode se capacitar, mas se o Senhor não te abençoar, você não vai alcançar a vitória. Então, nesta noite, nós devemos aprender a depositar a nossa bênção ao Senhor. Não fui eu, não foi a minha pessoa, mas sim foi Deus. Glória a Deus, aleluia. Foi o Senhor que abençoou. Foi o Senhor que abençoou. Glória. Mas seria maravilhoso se a história terminasse aqui. Se nós pontuássemos a obediência em meio à circunstância da fome, ok, Isaac foi obediente. Se nós agora pontuar Isaac aqui, ele vai entender e compreender que o Senhor abençoou, também poderíamos terminar. Mas há um porém. Há o versículo 14 que vai dizer: porque ele tinha posse de rebanhos e posse de gado, e uma grande quantidade de servos e os filhos de gados, e a grande quantidade de servos, e os filisteus o invejavam. Glória a Deus. Então, para a terceira lição, ou para o versículo 14 também, eu gostaria de dizer o seguinte: em tempos de crise, não estranhe quando as bênçãos de Deus despertar opositores. E desperta. Não desperta, pastor. Em meio, a gente luta, a gente aprendeu a obedecer ao Senhor. Nós aprendemos aqui a seguir agora a palavra do Senhor, e Ele vai nos abençoar, constituindo o seguinte: a sua vontade, ao seu querer. Só que eu não posso me preocupar, entender que vai ter os opositores. Isaac teve, e lá nos anos atrás, imagina o nosso tempo, né? No versículo 14 vai dizer no final: e os filisteus o invejaram. Depois da obediência veio a bênção, depois da bênção veio o crescimento, depois do crescimento veio a inveja. Perceba a sequência que Moisés vai descrevendo. Esse versículo, como eu falei lá, não é um capítulo que você vai ler e vai passar direto. Se você ler pausadamente,
você vai compreender que Moisés está construindo uma caminhada de Isaac. Isaac começa na fome, Isaac obedece agora ao Senhor, Isaac agora vai ter um encontro com o Senhor vai o abençoar, vai dizer que a presença dele é com ele, vai ter um momento de deslize de Isaac, mas aqui não nos cabe, e agora Isaac vai ser abençoado. Isaac aqui no versículo 3 vai dizer, o Senhor vai aparecer e vai dizer, eu serei contigo, eu te abençoarei. E no versículo 13, 12, 13, 14, então começa as promessas do Senhor na vida de Isaac. Os filisteus o invejavam, e a inveja não surgiu, irmão, com nada. Ela foi consequência da bênção de Deus sobre a vida de Isaac. Moisés vai dizer que ele possuía rebanhos, gado, muitos servos naquela época. Isso representava riqueza. Alguém que não tinha nada, irmão, permaneceu na fome. Enquanto muitos fugiram, ele permaneceu. Ele agora vai constituir, agora vai crescer, vai se tornar alguém muito grande. E quando nós obedecemos ao Senhor, agora vamos perceber, vai ser notório a presença do Senhor, a bênção do Senhor em sua vida. Pois Moisés vai dizer que ele estava cheio de gados, servos aqui, se nós formos ver, vai representar alguém que tinha muita influência, alguém que cresceu. Se ele tinha muitos servos, ele tinha muito rebanho. Para tirar um rei de seu lugar, para se incomodar com um pobre pastor, pense quanto ele não cresceu na terra de Gerar. Então, há pessoas que imaginam que quando Deus começa a agir na nossa vida, todos vão alegrar, né? Vai dizer, eita, que bênção, irmão Adriano, constituindo ali, ganhou, né? Mas não. Muitas vezes sobem aqui irmãos e irmãs para contar um testemunho. E qual tem sido a nossa reação? Nós temos nos alegrado ou temos tido inveja? Tem um versículo que diz que devemos nos alegrar quando se alegram e chorar quando te choram, né? Mas muitos preferem chorar quando choram e a parte de se alegrar. Os filisteus aqui vão invejar Isaac. Meu Deus, aleluia. Mas em Gênesis 26 ele vai mostrar o contrário. Nem todos conseguem celebrar aquilo que Deus faz. Alguns se alegram, outros invejam, outros tentam impedir. Mas existe uma verdade maravilhosa aqui nesse versículo que mostra que os filisteus conseguiram fechar os poços, mas não conseguirão impedir a promessa de Deus. Glória a Deus. A bênção vai chegar. A bênção chegou para Isaac, a bênção também pode chegar para você, meu irmão. Não se preocupe, agarre, pegue. Mas e os invejosos? Deixe os invejosos de lado. A inveja vai tentar destruir aquilo que ela não pode produzir. Já percebeu que aquela pessoa que fala mal da família é porque a sua família não vai bem? Pessoas que falam mal de casamento de outros é porque o seu casamento não vai bem. E aqui porque eu estou falando isso, porque Isaac ele era um construtor de poços. Ele primeiro diz em todos os poços do que os filisteus, a gente continuar, o versículo 15 vai dizer que os filisteus entulharam os poços do seu pai. Na época de Abraão fez, agora eles vão lá e entulham. Isaac vai lá e desentulha. Isaac cava mais poços. Mas por quê? Porque a bênção do Senhor estava sobre ele. E a bênção pode estar sobre você também, meu irmão. Basta você confiar e acreditar no nosso Deus. Glória a Deus. Mas não conseguiram impedir. Podem tentar, podem persistir, mas a mão do Senhor, ela continuará aberta ao seu favor. Glória a Deus. Os homens podem dificultar o caminho, mas jamais conseguirão impedir aquilo que Deus determinou. Ele determinou que você, Ele determinou uma bênção para você, agora confie nele. Alguém pode ter escutado dizer, isso não é para você não, mas quem me prometeu foi Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Ninguém pode fechar a mão do Senhor. Meu Deus, quem já se for. Aleluia, Jesus. Ninguém pode impedir as promessas de Deus. Os homens podem dificultar o caminho, mas jamais conseguirão impedir aquilo que Deus determinou. A inveja sempre tenta destruir aquilo que ela não consegue produzir. Você vai cavar um poço, eles vão cuidar. Eu vou brigar e não vai brigar. Não. Abra outro poço. Aleluia.
Mas eles compreenderam, tá bom, deixa o poço de lado, deixa Ezequiel de lado, abre outro poço. Vou abrir outro poço, abri. Cíntia chegou, não. Compreenderam de novo, brigaram de novo, deixa de lado, cava outro poço, glória a Deus. Nós vamos ver como Isaac era um homem pacificador, irmão. E como nós devemos ser pacificador. Mas o segredo aqui é porque Isaac acreditava no Deus que o chamou, o Deus de seu pai, e o Deus continuou com as promessas em sua vida. Glória a Deus. Isaac agora vai nos demonstrar mais uma vez. Ele vai abrir outro poço. Agora os filisteus não vão compreender. Agora os filisteus deixaram de lado. Aí vai dizer, Reobote chegou. Deus deu uma terra para nós agora nos frutificar. E nessa noite você possa abrir esse poço do deserto. Perdão, de Reobote, que Deus possa te dar terras férteis para você confiar e ser frutífero na sua vida, na sua casa, no seu ministério, na sua família. Aleluia! Hoje nós lemos aqui do 12 ao 14. Mas quando continuamos lendo esses capítulos, descobrimos que a inveja não foi o fim da história. Os poços entulhados não foram o fim da história. Versículo 24 vai nos mostrar que Deus aparece novamente a Isaac e lhe diz: não temas, porque eu sou contigo. E lá no começo da minha fala, eu disse, que o capítulo 26 nos demonstra que o personagem principal é Isaac. Falamos sobre fome, falamos sobre obediência, semeadura, colheita, mas na verdade o personagem principal aqui de Gênesis 26 nunca foi Isaac. Foi Deus. Foi Deus que apareceu, foi Deus que deu a promessa, foi Deus que mandou permanecer, abençoou, sustentou, preservou, foi Deus que confirmou a sua presença e a crise mudou. Não somos nós, mas é Ele. Não somos nós, mas é Deus na sua vida, te capacitando, cuidando, livrando. Quando nós pensamos que nada vai dar certo, Deus disse: eu sou contigo. Aleluia. Deus apareceu a Isaac e disse: eu sou contigo. Não temas, eu sou contigo. As circunstâncias podem nos amedrontar, mas ele diz: eu estou contigo. Não tem fome, não tem luta, não tem batalha, mas confie que eu sou contigo. Aleluia. Mas Deus permanece fiel. Glória a Deus, do começo ao fim. Por isso que hoje você entrou aqui vivendo, nesse tempo de crise, nessa luta. Não olhe apenas para os poços entulhados. Olhe para aquele que abençoou para você abrir os poços. Ele te abençoou e vieram te amedrontar e dizer: isso não é para você não. Você não vai conseguir. Desista. Esqueça que aquele que te abençoou está contigo. Para você abrir 1, 2, 3 poços, quantos for necessário, Deus vai te abençoar e vai abrir novos poços. Glória a Deus. Aleluia. Olhe para Deus que permanece fiel durante toda a caminhada de Isaac. Porque o mesmo Deus que sustentou Isaac continua sustentando nós nesta noite. E para encerrar, irmão, a fome abriu o capítulo desse. A fome abriu esse capítulo, mas não escreveu o seu final. Deus pode ter aberto um momento que você está passando com lutas, com batalhas, ou até mesmo com a fome, representando dificuldades. Mas saiba que ela não escreveu o seu final. Ainda é um final de transformação, ainda é um sinal de renovo, há um sinal de bênçãos para a sua vida, de alegria, na qual você vai chegar aqui e vai dizer: Deus abriu novos poços, e não foram poços de contendas, foram poços de Reobote, que nos traz a alegria de semear, de ser frutíferos, de crescer na terra e de Deus continuar nos abençoando. Quem escreveu o final da história foi a fidelidade de Deus. E nós vamos sair daqui dessa noite tendo a fidelidade de Deus. Não esqueça, confie, porque porque quando nós temos a fidelidade de Deus, as circunstâncias podem apertar, mas você pode se alegrar e saber que há um Deus todo-poderoso. E nós vamos sair daqui dessa noite tendo a fidelidade de Deus. Não esqueça, confie, porque quando nós temos a fidelidade de Deus, as circunstâncias podem apertar,
mas você pode se alegrar em saber que há um Deus Todo-Poderoso ao seu lado, que a fidelidade dele está à sua presença. Que Deus nos ajude, através dessa lição, em meio às crises, sermos obedientes e continuar trabalhando para o Senhor. Em meio às crises, nós devemos acreditar e confiar que as bênçãos é dele, não são dos nossos esforços. E lembrar que quando chegar a vitória, haverá os invejosos, haverá aqueles que vão olhar e vão dizer: isso aí não era para ir. Mas o importante é o que o Senhor constituiu na sua vida, na sua família e te abençoou. Isaac, é que se nós vamos ver, aqueles que perseguiram, aqueles que correram atrás para atrapalhar, eu não vou porque eu tenho de apoio, vão constituir, vão buscar fazer uma nova aliança. E viemos sair daqui com a aliança não com os homens, mas sim com a presença do nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? O tempo já se foi, mas eu agradeço a Deus porque Ele é fiel em nossas vidas. Que nós possamos ser como Isaac, obedientes, confiantes, em meio ao cenário, em meio às dificuldades, que nós não viemos temer, porque o Senhor é conosco. Deus vai continuar nos abençoando, nos fortalecendo, e que possamos cada dia mais buscar a presença dEle. Queremos ter uma semana refletindo sobre a obediência ao Senhor, sobre a sua fidelidade. E nós devemos ter uma semana acreditando que Ele pode transformar aquilo que nós achamos que não é impossível de alcançar. Amém? Todos vão acreditar nessa confiança. Vamos abrir novos postos. Não